Tá vendo esse macaco aqui? Você tá vendo esse aqui também? A única coisa que difere os dois é o prompt que foi usado. Basicamente, toda vez que você vai desenvolver um trabalho, um projeto, ou até mesmo simples macacos, você precisa elaborar bem o seu prompt. Se o seu prompt normalmente sai esse tipo de resultado, é um macaquinho bem simples, quer dizer que o seu prompt não tá sendo muito bom. Você pode explorar muito mais detalhes no seu resultado. E é exatamente isso que eu vou ensinar nesse vídeo. Se você quer melhorar o seu prompt para ter resultados melhores, ou até mais específicos do que você precisa, vem comigo que eu vou te explicar como é que funciona. Vocês estão vendo minha tela aqui, eu tô com o ChatGPT aberto e eu vou mostrar algumas coisas básicas. Primeiro a gente precisa entender o que é um prompt. Imagino que qualquer pessoa hoje já deve ter escutado sobre isso, mas eu vou me pautar aqui não. Prompt é tudo que você solicita para IA te responder. Solicita para a inteligência artificial te dar como resposta. Só que não basta você fazer um prompt, você tem que otimizar esse prompt. E para isso eu vou te ensinar uma técnica muito simples, que é a técnica que se chama COT. C-O-T. Basicamente essa técnica funciona da seguinte forma. Por exemplo, desenhe um macaco. Isso aqui é um prompt, correto? Agora, o que seria um prompt otimizado? Por exemplo, vamos supor que eu queira um macaco que ele tenha asas. Desenhe um macaco com asas. Isso aqui seria um prompt otimizado? Até seria, porque é um detalhe, uma característica que eu quero que o meu macaco tenha. Porém, tem um ponto importante. Por exemplo, desenhe um macaco com asas. Por exemplo, eu posso simplesmente pedir como eu quero esse macaco. Quero uma imagem no formato de stories, super detalhado. Aqui no caso eu botei no formato de stories. Como é que a gente melhora isso aqui? No caso a gente colocaria aqui, acho que seria no caso na resolução 1920 por 1080. Talvez eu esteja errando aqui na resolução, mas é pra você entender. Por exemplo, quando eu escolho a resolução, deixa mais claro, mais nítido pra inteligência artificial. Super detalhado, a gente consegue fazer isso aqui, fica legal? Até consegue, mas você pode pedir assim, com muitos detalhes, na textura, de textura, nos pelos, um olhar profundo e ultra realista. Por exemplo, aqui a gente tem um prompt bem mais otimizado, mas isso aqui é só um exemplo. Eu poderia muito bem entrar no Google, pegar uma foto de um macaco de verdade e pedir pra ele descrever. Descreva essa imagem nas suas características, traços, enfim. E na hora que eu for colocar aqui, eu vou colocar esses mesmos traços. Olha só, eu vou pedir aqui, ele vai gerar aqui. Enquanto ele vai gerando, a gente vai trabalhar isso. Por exemplo, a gente entendeu o que é um prompt e como é que a gente consegue melhorar esse prompt. Agora, um ponto muito importante é você saber o que cada IA vai ser boa. Por exemplo, a gente pode simplesmente vir aqui no LLM Arena. Não é o melhor lugar para você pesquisar sobre, mas é um lugar que você consegue ter uma base. Então, quando eu entro aqui no LLM Arena, a gente tem um leaderboard aqui, ó. E a gente consegue ver, por exemplo, a gente consegue saber qual é a melhor IA para texto. Tá dando um check aqui de verificar se eu sou humano. Meio irônico isso, né? Mas tudo bem. Aqui você consegue ver a melhor IA para texto, você consegue ver a melhor IA para desenvolvimento, aqui melhor entende para visão. Não, mas isso aqui é para usar a inteligência artificial. Não, aqui você consegue ver. Assim, eu vou clicar aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui na visão. Aqui, ó, ele me mostra qual é a inteligência artificial avaliada por usuários que é a melhor para visão. Por exemplo, ele tá dizendo aqui que o Gemini 2.5 Pro é a melhor IA do momento que consegue entender as coisas visualmente falando. Então a gente consegue ter essa noção. Por exemplo, texto para imagem. Ó, quando eu clico aqui, ele fala que o imagem 4 do Google é o melhor. E por aí vai. Imagem para vídeo, ele vai pegando aqui, ó, VO3. Enfim, entenderam a lógica. Aqui você consegue utilizar. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu quero codar, eu quero usar o Try pra codar. E o cara tá cismando de usar o ChatGPT. E cara, o ChatGPT ele não tá bom mesmo. Aqui, se eu não me engano, ele não tá nem aparecendo o Claude 4. Ah, não, aparece aqui, ó. O Claude 4 aqui. Eu não sei o que é esse GLM aqui. Se eu não me engano, é a nova versão aí, tá oculta aí do Google, mas depois eu vou dar uma olhada nela. Mas olha só, aqui tá dizendo que o DeepSeek R1, ó, tá pontuando melhor. Enfim, eu particularmente gosto mais do Claude Sonnet 4 pela questão visual, porque aí vai também do teste. Por exemplo, o 2.5 Pro ele é muito bom codando, mas ele peca em algumas coisas que pra mim são importantes. Então eu prefiro não usar tanto ele. Mas aqui dá pra você ter uma noção. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente, por exemplo, você trabalha com copy, você precisa de textos persuasivos. Cara, DeepSeek é o melhor, na minha opinião. Por quê? Porque ele não tem tantos filtros. O DeepSeek consegue ser mais agressivo, no nível até meio antiético às vezes. Por exemplo, eu quero roteiros, eu quero coisas um pouco mais textuais ali, que não precisam tanto de ser agressivos. O que eu posso utilizar? Cloud é muito bom pra texto, por exemplo. Mas depende do modelo que você usa, por exemplo. O Claude 4 pra texto é muito bom. O Gemini 2.5 ele é muito bom, só que eu não acho que ele é tão criativo assim, pelo menos na minha experiência. Então você tem que testar. É uma coisa que eu recomendo que você teste, entendeu? O A3 também é muito bom, apesar de eu não ser tão fã dele, mas ele é muito bom também. O Queen 3, enfim, aí vai do seu gosto, vai do seu teste. Mas aqui, vamos ver aqui se ele conseguiu gerar. Olha só a qualidade da imagem que ele gerou. Desenho um macaco com asas na resolução 1920. Ó, eu errei, tá? Era 1080 por 1920. Um monte de detalhes de textura nos pelos e um olhar profundo e ultra realista. O que eu quero dizer com isso aqui? Cara, quando a gente trabalhou o prompt, a gente conseguiu ajustar e entregar aquilo que a gente queira receber. Então, quando a gente faz isso, a gente melhora o nosso desempenho. Então, você, por exemplo, ó, me entregue um relatório dos últimos títulos da seleção brasileira. Beleza, isso aqui seria um prompt normal, correto? Só que isso aqui que eu vou te mostrar é uma parada que é muito importante, que é isso aqui, ó. É a técnica de COT, que a gente chama de COT. O que é o COT? Vamos resumir aqui. O COT é isso aqui, ó. Na prática, é isso aqui. Por exemplo, quero o maior artilheiro. Tá, Luciano, mas por que isso? Porque quando eu faço isso, eu facilito para a inteligência artificial ler e entender o que eu tô pedindo. Quero o líder
tem assistências, sei lá, quantos títulos dos últimos 10 anos. Isso aqui é COT. Isso aqui é uma técnica de engenharia de prompt, que é muito utilizada. Como é que eu otimizaria isso aqui mais ainda? Antigamente a gente precisava fazer isso, hoje em dia nem tanto, tá? A gente poderia muito bem pegar isso aqui e jogar isso aqui pro inglês. Ia simplificar bastante. Outra coisa que é super legal você usar às vezes, depende muito do contexto, é utilizar XML. XML é muito bom. Aí ela entende muito mais facilidade. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia colocar isso aqui dentro. Quando eu coloco essas setinhas aqui, já foi comprovado que isso aqui dá uma leve melhora. Reduz os tokens, enfim. Em inglês, ó, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, last 10 years, por exemplo. Quando eu faço isso aqui, a inteligência artificial, ela tem uma compreensão um pouco melhor. Realmente, isso tá mudando, tá? Isso tá mudando já. A diferença hoje é bem pequena, mas quando você vai usar em larga escala, eu particularmente prefiro usar isso aqui, porque você acaba economizando token, tanto no input, quanto também no output, tá? Então, isso é bem legal. Quando eu falo input, isso aqui que a gente tá gerando é um input, tá? Por exemplo, eu botei isso aqui, ó, é um input. Mandei a mensagem, isso é um input, eu enviei pro robô. E agora ele tá gerando o output. O que é o output? É a saída, é a resposta dele. Então, quanto menos tokens você usar, melhor a chance de ser a resposta, entendeu? Porque você... É como se, por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, quanto é 2 mais 2? Você vai entender, 2 mais 2 é 4. Agora, se eu te fizer a pergunta, quanto sei lá, 2 ao quadrado? É diferente, entendeu? É diferente. Apesar da resposta ser a mesma, a forma como ele vai chegar no resultado é diferente. Relatórios e títulos aqui, tá vendo? Ele conseguiu me entregar toda a resposta da Copa América, ele conseguiu me dar tudo aqui bonitinho. Isso é bem legal. Ele me deu os artilheiros de cada competição, ó, total de títulos. Isso é muito da hora. Então, aqui a gente consegue ver o raciocínio, percebe que o raciocínio é em inglês. Como a gente percebe que o raciocínio é em inglês, consequentemente, se a gente mandar uma pergunta, isso pensando em larga escala, em inglês, a resposta tende a ser bem melhor. Enfim, é basicamente isso que a gente tem hoje. A gente tem esses modelos que são muito bons. Eu tô olhando aqui na minha colinha. E, cara, só que tem um porém. Por exemplo, se eu perguntar pro robô quanto é 2 mais 2, ele simplesmente vai chutar baseado nas respostas que ele aprendeu. E aí entra o lado agêntico da coisa. Por exemplo, isso fica muito visível dentro do Perplexity. Por exemplo, deixa eu ver se o Perplexity aqui aberto. Não tô pra abrir o Perplexity aqui, pra vocês poderem ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar pra ele aqui e vou fazer, ó, realize, sei lá, deixa eu ver aqui. Calcule o perímetro do, sei lá, deixa eu ver aqui, prédio World Trade Center. De uma coisa completamente aleatória, não sei nem se ele vai conseguir fazer isso. Mas aqui é importante. Ó, vamos matar essa dúvida matemática. Ó, percebe que aqui ele só me gerou um cálculo maluco aqui. Isso aqui é um perigo. Foi até bom ele ter me gerado o cálculo disso aqui. Isso aqui é um perigo. Talvez ele deva ter achado essa informação na internet, talvez nem esteja errada. Só que um ponto importante é quando nas etapas aqui, ó, ele... perfeito, ó. Aqui ele tá literalmente pesquisando. Então ele deve ter achado essa informação. Mas quando a gente quer fazer um cálculo, o ideal é que ele realmente execute esse cálculo através de Python, por exemplo. É diferente de eu simplesmente somar 2 mais 2. 2 mais 2 é diferente de 2 mais 2. Por quê? Porque 2 mais 2 ele vai entender de uma maneira. Agora, quando você coloca dessa forma aqui, ele vai criar um script pra fazer essa conta. E a chance de errar, cara, é praticamente zero. É como se ele abrisse uma calculadora. Ao invés dele ficar tentando fazer a conta de cabeça, ele vai fazer com uma calculadora. Então, ele vai criar uma ferramenta que vai fazer aquele cálculo pra ele e vai retornar uma resposta correta. Então, por isso que às vezes a gente tenta pedir contas pro robô e ele não consegue executar, porque talvez aquele modelo que você esteja usando não tenha função agêntica. Por exemplo, o DeepSeek, ele não tem a função agêntica. Então, se eu pedir aqui, sei lá, 458 mais 934, quanto é? Se eu pedir isso aqui, provavelmente ele não vai gerar um script pra fazer esse cálculo. Ele simplesmente vai só calcular, tá vendo? Ele vai criar um raciocínio aqui pra calcular. Beleza, essa conta aqui ele pode acertar? Pode. Só que, tá vendo? A resposta, ela não é precisa, porque ele utilizou uma técnica descrita pra conseguir calcular. É diferente de eu vir aqui no Perplexity pedir pra ele fazer isso. Ele provavelmente vai criar um script pra realizar essa conta. Ó, ele nem mostrou aqui o que ele fez, é somar. Ele simplesmente encontrou alguém que fez essa conta. Acredito eu. Quanto que ele deu o resultado? 1.392. Mas entendeu? O ponto é, ele nem executou aqui. Talvez eu esteja dando contas muito fáceis pra ele. Mas enfim, quando você faz isso, você acaba perdendo potencial, acaba errando. Por exemplo, eu lidei com uma pessoa que falou o seguinte pra mim: poxa, eu uso o DeepSeek. E o DeepSeek não tá entregando pra mim o resultado esperado. Tem umas planilhas pra entregar, relatórios, enfim. E eu peço pra ele me gerar o relatório e ele não gera o relatório. Ele só me dá passo a passo de como fazer. Por quê? Porque o DeepSeek, ele não tem a função agêntica. Ele não cria arquivos e te manda. Talvez ele possa até gerar um PDF, mas nada muito complexo. Agora, por exemplo, quando você tem o Perplexity, que tem um módulo Labs e você consegue gerar arquivos com ele, ou de bola. Quando você tem Humanus AI, por exemplo, Humanus AI, você consegue gerar arquivos completos. É maravilhoso, Humanus. Humanus aqui. Humanus é muito bom, você consegue gerar arquivos. Tem outros também que eu não vou falar aqui agora, mas enfim, se você procurar, você vai achar. Tem Spark, Skywork, enfim, tem vários. Quando que eu uso? Cara, dúvidas básicas, notícias. Cara, você pode usar uma inteligência artificial comum. Você pode usar aqui o Google Gemini, por exemplo. Flash, aqui ele tem um modo Deep Research, que é para pesquisa avançada, que é muito bom. Você pode usar até mesmo o DeepSeek no modo Search, é muito bom. Luciano, quero relatórios mais completos. Uso o Perplexity, tem a versão gratuita. Tem um vídeo meu aqui ensinando você a conseguir a versão gratuita. Então, vai depender do seu uso. Luciano, melhor para gerar imagem é o GPT? Não é. Existem outros. Só que você precisa procurar isso. E, poxa,
Aqui vem um ponto que eu fico mais bolado ainda. Cara, a inteligência artificial, ela não é o teu funcionário. Ela não é uma pessoa que tá à sua disposição pra você falar, quero jujubas, e ela entender que são jujubas azedas ou que não são jujubas azedas. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que ser claro pra ela, você tem que dar uma resposta clara, dar um pedido claro pra ela. Você tem que esperar que ela entenda aquilo que você tá falando. Então é a mesma coisa que se eu peço um copo d'água. Pô, me dá um copo d'água. E eu não falei se eu quero um copo d'água gelado, se eu quero um copo d'água cheio. As pessoas subentendem pela sua cultura que a água é gelada e o copo é cheio. Mas o robô, ele não tá preso a isso. Então você precisa descrever cada detalhe que você precisa. Tanto da sua resposta, quanto mais descritivo na sua resposta você for, melhor vai ser o resultado. Então é importantíssimo. Por exemplo, quero uma persona. E pra mim, ó, nome, ó, resposta esperada, ó. Resposta esperada. Nome, personalidade, cor favorita. Sei lá, deixa eu pensar aqui em outra coisa. Peso, altura, hobbies, tipo sanguíneo. Quando eu faço isso aqui, a resposta que o robô vai me dar é muito precisa. Olha isso aqui. Ele me deu nome, personalidade, cor favorita, peso, altura, hobbies e o tipo sanguíneo. Olha, entende o potencial disso aqui? Quanto mais específico você for, melhor o teu prompt vai ser. Mas eu não vou me alongar muito, eu só queria que vocês tivessem essa percepção. Pode parecer idiota esse vídeo, mas muita gente me pergunta, pô, como é que você consegue respostas tão complexas? Como é que você é tão criativo? Eu vou fazer um vídeo sobre criatividade, mas basicamente eu já vou resumir algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Como que eu sou criativo? Cara, simplesmente copiando os outros. Eu não preciso inventar roda, eu só remodelo e eu vou melhorando. Claro, utilizando a IA, fazendo pesquisas com a IA. E a partir dali, eu começo a desenvolver coisas novas. Então, basicamente é isso. Então, para de ficar se atrelando, perdendo tempo assistindo conteúdo na internet que não vai te agregar em nada. E começa a botar em prática, começa a pesquisar. Você tem um cientista do teu lado, que ele é burro, em parte, mas ele é um ótimo pesquisador. E tudo que você quiser aprender, você pode ir lá e perguntar pra ele, que ele vai te explorar. E você vai explorar junto com ele. Não só você tem várias ferramentas que você pode contextualizar ali e tirar dúvidas e criar coisas novas. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui, que já vai ter mais vídeos aí no canal.